começou a esquentar cada vez mais. Aquilo que era verde começou a ficar seco. A vaca que era gorda começou a menguar, não dá mais leite. A cabra emagreceu. Meu Deus! Dizia Marrura. Como assim? Tá tudo mudando, ficando seco. Marrura saía na rua lá da vila e quando ela olhava, todo mundo se escondia. Ninguém queria mais brincar. Ficava olhando para as crianças trancavam as portas e ela dizia, espera aí. Quando ela olhava o rio que era caudaloso, grande por sua natureza, começou a secar e ficou uma fina camadinha de água. Ela falou, que coisa estranha, porque o sol está cada dia mais quente. Então, ela começou a perceber que algo estava errado com a natureza e principalmente com o seu lugar. Porque se todo mundo gostava de cantar, dançar, estava todo mundo entristecido, todo mundo sem querer sair de casa. Quando ela ia na casa de alguém, a mãe de alguém logo falava, Marrura, hoje não dá para você ficar aqui em casa não, a gente mal tem comida para comer. Ela ficou tão triste que quando ela chegou em casa, foi logo dizendo, ô mãe, tem alguma coisa errada com esse lugar. A vaca não dá mais leite porque ficou magra. A cabra tá todo fora do lugar. Não tem mais abóbora, não tem mais melancia, não tem feijão, não tem nada. Como é que nós vamos passar? A mãe ficou tão preocupada com tudo aquilo que estava acontecendo que logo foi dizendo, Marrura, tô achando que a gente tem que se mudar. Marrura foi logo pensando, não, sair do meu lugar, sair da minha casa linda, sair da minha linda savana? Claro que não. Aí ela começou, sabe o quê? A pensar. E ela começou a pensar, como é que eu vou mudar esse lugar? Ela pensava e nada adiantava. Marrura ficava o dia todinho entristecida. De repente, ela disse, tive uma ideia. Vou olhar os potes da minha mãe. Se tiver, eu vou fazer uma comida gostosa. Aí ela olhou no pote de feijão. Só tinha um punhadinho de nada. Era tão pouquinho, que ela disse assim, ai, isso não dá pra nada. Não vai dar pra fazer nada. Aí a mãe disse, pois é, Marrura, não dá pra fazer nada. Aí ela foi olhar no pote de arroz, não tinha mais nada. Olhou no pote de farinha, é que não tinha nada mesmo. Aí ela ficou olhando pro feijão, aí começou a dizer, eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Eu tenho o quê? Pensar. Então eu tenho o quê? Pensar. Pensar, todo mundo na palinha. Pensar. De repente ela teve uma ideia. Mãe, e se a gente plantar esse punhadinho de feijão? A mãe dela olhou e fez, Marrura, plantar como? Olha a terra batida, olha como tá a terra. Aí ela disse, mãe, a terra tá batida, mas ela tem vida. Ela tem vida, basta a gente mexer nela. A mãe disse, não, Marrura, é muito trabalhoso e não tem água para poder regar. Aí ela disse, não se preocupe, eu vou no rio com meu caldeirão e trago todo dia água para banhar a plantação. A mãe, generosamente, pegou, começou a cavar. Cavou e plantou o feijão. Marrura pegava o caldeirão e ia lá naquele rio que antes era imenso e hoje era bem fininho. Aí ela enchia e trazia. Começava a colocar todo o feijão. E cada covinha ela colocava uma agulha.
E de repente, só deu isso aqui, ó. Aí ela disse assim, como assim? A gente plantou tanto e só deu isso? Pois é, só deu isso. E o que é que nós vamos fazer? A mãe disse, eu não sei o que fazer. Aí Marrura disse, eu tenho que o quê? Eu tenho que? Pensar. Eu tenho que? Pensar. Então eu tenho que pensar. Pensar. Eu tenho que pensar. Pensar. E Marrura ficava pensando e de repente teve uma ideia. Aí ela disse, mãe, sabe o que a senhora vai fazer? Vai fazer uma grande fogueira. Uma grande fogueira? Como assim, Marrura? Era, mãe, faça uma grande fogueira, pegue o maior caldeirão, põe as latas d'água que eu trouxe, põe pra ferver. Eu vou dar um jeito da gente ser feliz hoje. Aí a mãe disse, tá certo. A mãe fez uma grande fogueira. Aí Marrura saiu na rua falando assim, na minha casa vai ter uma festa com feijão suculento. O quê? Aí o pessoal começou a ouvir e ela gritava, na minha casa vai ter uma festa com feijão suculento. Aí as crianças, meu Deus, na casa da Marrura vai ter uma festa. As crianças começaram a correr. Aí apareceu um velhinho, bem velhinho. O que foi, menina, que você falou? Você disse que vai ter uma festa na sua casa, é? Com quem, hein? Com feijão, é? E esse feijão é de quê? É uma festa que vai ter na minha casa. O senhor está convidado. Então, eu vou ir. Eu vou pra sua casa comer esse feijão. Aí o velhinho saiu e Marrura continuou a gritar o quê? Na minha casa, todo mundo. Na minha casa vai ter festa com feijão suculento. De novo. Na Minha casa vai ter uma festa com feijão suculento. Aí veio uma senhora muito pomposa lá da aldeia que estava toda bonita, com uma roupa mais ou menos assim. Aí foi logo falando, Marrura, na sua casa vai ter uma festa. Como